A Baratinha transmite, né? Instagram. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos prontos, que Jesus nos abençoe amanhã de estudos. Estamos prontos para mais uma manhã. Leremos o Evangelho antes do estudo do livro do Obras Póstumas. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas. 4. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação. Aos avarentos, pregareis o desinteresse. Aos dissolutos, a abstinência. Aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Mestre Jesus, estamos aqui cumprindo com o nosso dever, pregando, como nos disse Erasto nesta mensagem, divulgando a tua doutrina, a doutrina da reencarnação. Inspira-nos, pois, envolva-nos em tuas bênçãos de amor, de paz e esperança, para que divulguemos o teu Evangelho, Jesus, e a doutrina espírita com amor, com veemência e com competência. Competência essa inspiradas pelos teus enviados, como Allan Kardec, o responsável pelo estudo desta manhã. Em nome dele, esse irmão querido, em nome de Leon Denis, do Altivo e da direção espiritual da nossa Casa de Amor, pedimos em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Então vamos lá. Curta resposta aos detratores do Espiritismo. Vamos lá, pode ler. Isso aqui é uma resposta que Kardec anotou para os nossos desertores, né? Curta resposta aos detratores do Espiritismo. O direito de exame e de crítica é imprescritível e o Espiritismo não tem a pretensão de se subtrair, assim como não tem de satisfazer a todo mundo. Cada um é, pois, livre para aprová-lo ou rejeitá-lo, mas é ainda preciso discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica só tem frequentemente provado sua ignorância
de seus princípios mais elementares, fazendo-lhe dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, dando, enfim, como regra de todos, as excentricidades de alguns indivíduos. Com muita frequência também a malevolência quis torná-lo responsável por atos repreensíveis e ridículos, onde seu nome encontrou-se envolvido incidentalmente e disso fez uma arma contra ele. Ele está aqui defendendo, né, o Espiritismo, o que esses desertores, o que essas pessoas... Está tudo ali nos parágrafos anteriores, né? Ele vem descrevendo os desertores, todos os tipos, desde o início do Espiritismo, da edição do Livro dos Espíritos, todo tipo de ataques, né, que o Espiritismo, essa doutrina, recebeu naquela época e ainda recebe. Antes de imputar a uma doutrina a incitação a um ato repreensível qualquer, a razão e a equidade exigem que se examine se esta doutrina contém máximas próprias que justifiquem esse ato. Mais uma vez, ele chama a atenção de que a pessoa tem que conhecer, ela tem que estudar, ela tem que se aprofundar na doutrina para poder criticar, para ter pelo menos um embasamento para isso, né? Para se conhecer a parte de responsabilidade que cabe ao Espiritismo numa dada circunstância, há um meio bem simples, é de se inquirir de boa fé, não entre os adversários, mas na própria fonte, o que ele aprova e o que ele condena. Isto é tanto mais fácil quando nada tem de segredo. Seus ensinos são patentes e quem quer que seja pode controlá-los. Coitado. Pode continuar. Se, portanto, o livro da doutrina espírita condenam, de uma maneira explícita e formal, um ato justamente reprovável, se apenas encerram, ao contrário, instruções de natureza a conduzir ao bem, é que o indivíduo culpado de má ação não hauriu neles suas inspirações, mesmo que tivesse estes livros em seu poder. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem agrada dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não o é com os charlatães que a exploram, nem a sã religião com os abusos ou mesmo crimes cometidos em seu nome. Ele não reconhece como adeptos senão aqueles que colocam em prática seus ensinos, quer dizer, que trabalham pelo seu próprio melhoramento moral, esforçando-se por vencer suas más inclinações, por serem menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais pacientes, mais benevolentes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em todas as coisas, porque é o sinal característico do verdadeiro espírita. Então, o Kardec está botando aqui bem claramente que o Espiritismo não dá a menor atenção para essas pessoas, esses desertores, as pessoas que vêm atacando, se dizendo espíritas. O Espiritismo, essa nossa doutrina, ela vem trazer a nós
como é que eu vou dizer, um ensinamento, uma instrução para que nós evoluamos, para que nós nos melhoremos. Então, a característica de um verdadeiro espírita vem sendo descrita aqui por Kardec, que se esforçam por vencer suas más inclinações. A pessoa não é um ser evoluído de luz ainda, mas está se esforçando em aprender, em fazer o bem, em ser menos egoísta, né, em participar da caridade aos outros. O objeto desta breve nota não é o de refutar todas as falsas alegações dirigidas contra o Espiritismo, nem de desenvolver-lhe ou provar-lhe todos os princípios, e menos ainda procurar converter suas ideias àqueles que professam opiniões contrárias, mas dizer, em algumas palavras, o que ele é e o que ele não é, o que ele admite e o que ele desaprova. Então, Kardec não vai atacar ninguém aqui, ele não está com esses escritos, com esse texto, indo cobrar das pessoas os seus erros. Ele está só, como sempre, explicando o que o Espiritismo é capaz, aqui ele fala, menos ainda converter suas ideias àqueles que professam opiniões contrárias. Ele não está querendo doutrinar ninguém, né? O Kardec está aqui nos dizendo, reforçando toda aquela ideia que ele desenvolveu com o seu trabalho, com a sua ciência no Livro dos Espíritos. Ele vem mostrar o que o Espiritismo é capaz. Em algumas palavras, o que ele é e o que ele não é, o que ele admite e o que ele desaprova. Suas crenças, suas tendências e seu objetivo se resumem nas seguintes proposições. Primeira, o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, completando-se uma à outra e reagindo incessantemente uma sobre a outra, ambas indispensáveis ao funcionamento do mecanismo do universo. Da ação recíproca desses dois princípios nascem fenômenos que, isoladamente, cada um deles é impotente para explicar. Então, ele está dizendo que o elemento espiritual e o elemento material estão interligados. Não dá para separar os dois, né? Muita gente acredita que o mundo material é o único que existe. Não existe o mundo espiritual. Mas a gente sabe que quanto mais a gente se aprofunda em conhecimentos, é impossível imaginar que uma pessoa vem ao planeta, encarna, vive a vida material com um monte de problemas e tudo se acabe. A vida, no final, é um nada. Gente, isso não dá mais para crer nisso, né? Esses dois elementos estão muito interligados. A ação recíproca desses dois princípios nascem fenômenos que, isoladamente, não teria como ser explicado. A ciência propriamente dita tem como missão especial o estudo das leis da matéria. O Espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual, nas suas relações com o elemento material, e encontra na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados. O Espiritismo caminha de acordo com a ciência no campo da matéria. Ele admite todas as verdades que ela constata, porém, onde as investigações desta param, ele prossegue nas suas no campo da espiritualidade. Então, muitas coisas a gente viu
muitas coisas a gente pode ler lá no livro de André Luiz, Nosso Lar, quantas coisas ele conta para nós a respeito daquela colônia em que já havia ferramentas, instrumentos moderníssimos. E aquele livro, ele foi psicografado em 40, né? 1940. Década de 40. Na década de 40, onde ainda a gente estava ainda começando a desenvolver um computador. Se quem tiver curiosidade, dá uma lida lá, que o André Luiz mesmo faz uso de um instrumento naquela colônia, que para mim é um computador. Ele fala de uma telinha que ele acessa e que ele vê ali uma série de informações. E enquanto em 40 e poucos, depois da Segunda Guerra Mundial, é que a gente começou a desenvolver o computador. E o computador era imenso, era paredes e paredes, era um instrumento pesado, cheio de detalhes. Então, aqui ele está afirmando que onde a ciência para, o Espiritismo prossegue nas suas, nas suas informações no campo da espiritualidade, trazendo para nós elementos de que essas colônias que nós já ouvimos falar estão muito mais adiantadas do que nós. Segundo elemento, deixa eu ler o segundo. Ele vem aqui para o segundo... que é o elemento espiritual. Aqui ele vai desenrolar a história sobre o elemento espiritual. Sendo um estado ativo da natureza, os fenômenos que a ele se ligam estão submetidos a leis e, por isso mesmo, tão naturais quanto aqueles que têm sua origem na matéria neutra. Alguns fenômenos foram reputados sobrenaturais, apenas pela ignorância das leis que o regem. Em consequência deste princípio, o Espiritismo não admite o caráter miraculoso atribuído a certos fatos, embora constatando a realidade ou a possibilidade. Para ele não há milagres no sentido de derrogação das leis naturais, donde se segue que os espíritas não fazem milagres e que o qualificativo de taumaturgos que alguns lhes dão é impróprio. Então, tem o elemento material e o elemento espiritual, ambos leis de Deus, criados por Deus. Então, a nossa irmã Carmen falou ali, comentando sobre o que Kardec escreveu sobre o elemento material e agora do elemento espiritual. Jesus não fez milagres, Jesus agiu conforme a lei da natureza, a lei natural, a lei de Deus. Como que Jesus transformou o vinho em água? O milagre? Não. Os fluidos de Jesus manipulou ali as moléculas que estavam ali, unindo-as de modo diferente e transformou a água em vinho. Assim como nós damos o passe da água e a água ganha propriedades curativas, apenas com a manipulação dos fluidos e com a nossa imperfeição. Agora imagina Jesus com fluido puro, manipulando esses mesmos átomos, trocando essas moléculas malsãs por moléculas sãs, ele fez o cego enxergar, o coxo andar, o leproso ficar curado, e etc, etc, etc. Então não fez milagre. Ele conhecia a manipulação dos fluidos. A ignorância do homem é que acha que ele fez uma mágica. Isso sim é derrogar a lei da natureza. Ah, mas Jesus tirou Lázaro do túmulo. Mas quem disse que Lázaro estava morto? Ele não estava morto. Se Lázaro estivesse morto, Jesus não iria derrogar a lei de Deus. Ali o perispírito ainda estava ligado ao corpo físico. E hoje entendemos a letargia que Lázaro passou, como o filho da viúva de Naim,
o outro menino lá do filho do sacerdote, que foi trazido à vida, porém não estavam mortos, estavam vivos. O conhecimento das leis que regem um princípio espiritual prende-se de uma maneira direta à questão do passado e do futuro do homem. Sua vida limita-se à existência atual? Ao entrar neste mundo, sai ele do nada e volta para o nada quando deixa? Ele já viveu e viverá ainda? Como viverá e em que condições? Numa palavra, de onde ele vem e para onde vai? Porque está na terra e porque sofre. Tais são as perguntas que cada um se faz, porque elas são para todo mundo de um interesse capital, e porque nenhuma doutrina deu a elas ainda solução racional. A que dá o Espiritismo, apoiada nos fatos, satisfazendo as exigências da lógica e da justiça mais rigorosa, é uma das principais causas da rapidez de sua propagação. Vai. O Espiritismo não é nem uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema pré-concebido. É a resultante de milhares de observações feitas em todos os pontos do globo e que convergiram para o centro que as coligiu e coordenou. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção, são deduzidos de experiência. A experiência sempre precedeu a teoria. Kardec está se reportando aqui à experiência que ele mesmo desenvolveu. Com os médiuns. Ele primeiro foi observar as mesas girantes, depois ele ficou achando esquisito uma mesa responder perguntas, e ele foi se envolvendo nesses fenômenos, né? E como ele disse aqui, não é um sistema pré-concebido. Ele está dizendo que não foi ele que inventou, não foi ou pessoas que se reuniram, que tinha muito ciúme em relação a ele. Ele foi muito atacado por causa disso. O Espiritismo achou-se assim desde o início, com raízes por toda parte. A história nenhum exemplo oferece de uma doutrina filosófica ou religiosa que tenha, em 10 anos, reunido um número tão grande de adeptos, e, entretanto, ele não empregou para se fazer conhecer nenhum dos meios vulgarmente em uso. Propagou-se por si mesmo, pelas simpatias que encontrou. É óbvio, né? As pessoas ficaram curiosas, acharam aquelas informações brilhantes. Muitos já esperavam por essas informações. Muitas pessoas tinham alguma intuição, né, dessa doutrina. Muitos esperavam, aguardavam essas respostas que foram trazidas. Um fato não menos constante é que em nenhum país a doutrina surgiu das ínfimas camadas da sociedade. Em toda parte ela se propagou de cima para baixo. Na escala social, é ainda nas classes esclarecidas que ela se propagou, quase que exclusivamente. E as pessoas iletradas aí estão numa ínfima minoria. Começou realmente com a classe mais abastada, né? Mais culta. Confirmou-se ainda que a propagação do Espiritismo seguiu, desde sua origem, uma marcha constantemente ascendente, apesar de tudo o que se fez para entravá-la e desnaturar-lhe o caráter, com o fito de desacreditá-la na opinião pública. Eu lembrei agora que quando o Livro dos Espíritos chegou à Espanha, um bispo, né, mandou queimar todos os exemplares, querendo destruir a doutrina, para que ela não se propagasse naquele país.
Só que deu tudo errado. As pessoas ficaram mais curiosas, mais interessadas, e o livro foi se propagando mais ainda por toda a Europa. Deve-se mesmo observar que tudo o que se fez nesse objetivo favoreceu-lhe a difusão, é o que eu acabei de falar. O alarido que foi feito por ocasião do seu advento fez com que pessoas que nunca tinham ouvido falar dele viessem a conhecê-lo. Quanto mais o denegriram ou ridicularizaram, mais foram violentas as declamações, mais foi aguçada a curiosidade. E como ele só pode ganhar com o exame, resultou que os seus adversários constituíram-se, sem o quererem, ardentes propagadores, sem as diatribes, não lhe causaram qualquer prejuízo. É que, estudando-o na sua fonte verdadeira, acharam-no bem diferente do que o tinham apresentado. Nas lutas que teve que sustentar, as pessoas imparciais levaram-lhe em conta sua moderação. Ele nunca usou de represálias para com seus adversários, nem respondeu com injúrias às injúrias. Então, o que o Kardec está falando, o que é realmente essa doutrina? Uma doutrina de amor. Ela não vem para se impor sobre os seres. Os homens não receberam a doutrina com dogmas, com imposição, com agressividade, muito pelo contrário. E aí as pessoas começaram a prestar atenção. Poxa, mas é tão diferente, e isso foi chamando a atenção. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso, mesmo ele toca forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que ele não tem nem culto, nem rito, nem templo, e que entre seus adeptos nenhum recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Estes qualificativos são uma pura invenção da crítica. E se é-se espírita pelo único fato de simpatizar com os princípios da doutrina e por eles conformar sua conduta. É uma opinião como qualquer outra que cada um deve ter o direito de professar, como de ser judeu, católico, protestante, fourierista, simonista, voltariano, cartesiano, deísta e até materialista. O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como um direito natural. Reclama-a para os seus, como para todo o mundo. Respeita todas as convicções sinceras e pede para si a reciprocidade. O Espiritismo não veio para derrubar nenhum tipo de religião, nenhuma seita, nada disso. Muito pelo contrário, pela nossa doutrina, ele gostaria, na verdade, que todos nos uníssemos no estudo, no aprendizado, para alavancar as outras religiões, que iriam se libertar de uma série de dogmas que não leva a lugar nenhum, que não, hoje em dia nem mais as pessoas estão acreditando, porque não cabe mais com o conhecimento que o homem está tendo, na ciência, da história, de todos os estudos, enfim. Então, a última frase: respeita todas as convicções sinceras e pede para si a reciprocidade. Da liberdade de consciência decorre o direito ao livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate o princípio da fé cega,
porque ela impõe ao homem a abdicação da sua própria razão. O homem não tem direito de pensar, de raciocinar, de tomar as suas decisões. Ele diz que toda fé imposta não tem raiz. É por isso que ele escreve no número de suas máximas: não há fé inabalável senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Coerente com seus princípios, o Espiritismo não se impõe a ninguém. Ele quer ser aceito livremente e através da convicção. Expõe suas doutrinas e recebe aqueles que voluntariamente vêm até ele. Não procura afastar ninguém de suas convicções religiosas. Não se dirige àqueles que têm uma fé e a quem esta fé basta, mas aqueles que, não estando satisfeitos com o que se lhes deu, procuram alguma coisa melhor. Belíssimo, né? Kardec sempre brilhante, sempre maravilhoso. Muito bem. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Tiago? Foi bem elucidativo aí essa resposta, né? O texto é muito fácil, não tem nem muito o que Comentar. Aquele que quiser contestar precisa estudar para conhecer e fazer contestação inteligente. Exatamente. E não simplesmente não acredito, não aceito, se é coisa do demônio. Isso aí não, ninguém mais pode contestar algo dessa forma. Isso não é racional. É. A dona Cláudia Marques ganhou. E esse Marques Um pouquinho. Oi? A falta de conhecimento faz com que as pessoas dizem que é tudo coisa do demônio. Exatamente, a ignorância. É mais fácil, não é? É mais fácil. A nossa doutrina não é fácil, é uma doutrina que exige estudo, e não é só o estudo da doutrina. A gente tem que estudar história, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que saber um pouquinho de tudo para poder compreender melhor a doutrina. Então acho que a gente pode terminar aqui, né? Semana que vem a gente continua na segunda parte do livro. Extratos em extenso extraídos do livro das Sim. previsões concernente ao Espiritismo. Semana que vem a gente continua aqui. Faz a prece, por favor. E assim, amado Mestre Jesus, agradecemos profundamente a oportunidade de estudarmos essa doutrina tão maravilhosa, nos trazida pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores, por nosso Pai amoroso, que quer sempre o melhor de seus filhos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus, obrigada, Allan Kardec, obrigada a todos esses irmãos, Leon Denis, a Dona Ivone, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, André Luiz, Eurípides Barçanufo, todos esses expoentes de nossa humanidade, que deixaram esse legado para nós e para o futuro. Obrigada à espiritualidade amiga de nossa casa, que nos sustentam com tanto amor, nos amparam, nos intuem as melhores atitudes, nos esclarecem. Muito obrigada por tanta devoção, por tanta paciência. Obrigada, Senhor Altivo, Dr. Herman, as irmãs queridas, e que, em nome do amor, possamos encerrar pedindo licença a toda essa espiritualidade para darmos
por findo o estudo sobre obras póstumas na manhã de hoje. Graças a Deus.